Oi, pessoal. Eu tô aqui novamente, tá? Aqui é a professora Liderlânia e eu vim aqui novamente para a gente dar continuidade ao conteúdo de física mecânica, tá? Lembrando que, para quem assistiu o vídeo, semana passada a gente encerrou a unidade 1 e hoje a gente vai iniciar a unidade 2, tá? E a unidade 2 de vocês, ela vem falar sobre dinâmica, tudo bem? Hoje a gente só vai trabalhar a seção 2.1, que fala das leis de Newton, do movimento e suas aplicações. Então vamos lá. Lembra que na unidade 1 a gente trabalhou cinemática, né? E no primeiro dia de aula eu falei a vocês, pessoal, a gente vai trabalhar a física mecânica, e eu expliquei a vocês que a física mecânica nada mais é do que a parte da física que estuda os movimentos dos corpos, não é isso? E aí a cinemática é uma etapa dentro da física mecânica, que ela estuda, óbvio, que o movimento dos corpos, já que está dentro da mecânica, mas ela estuda o movimento desses corpos sem levar em consideração a massa e as forças atuantes nesse corpo. Eu falei isso no primeiro dia de aula para vocês, tá? O que a cinemática, então, ela vem explicar, já que ela não leva em consideração nem massa do corpo, né, nem a força? É tanto que eu disse a vocês que não importa em cinemática se era um elefante que estivesse caindo ou uma pena, né? Os cálculos seriam feitos da mesma forma, porque a gente não leva em consideração a massa daquele corpo dentro da cinemática. A cinemática, então, ela nos serve apenas para que a gente tenha conhecimento das grandezas físicas que envolvem o movimento. Então, lá a gente aprende o que é deslocamento, a gente aprende o que é velocidade, né? E a gente entende o que é aceleração. É isso que a cinemática, a importância da cinemática traz para a gente, tá? Aqui em dinâmica, a gente vai continuar estudando o movimento dos corpos, só que agora a gente vai levar em consideração as forças que atuam sobre aquele corpo, né, sobre o corpo que está sendo estudado, e a massa desse corpo também, tudo bem? Aí o que é importante entender aqui? A dinâmica, ela meio que veio explicar o porquê da aceleração, né? Lá em cinemática a gente via que quando um corpo tinha velocidade constante, ou seja, ele mantinha sempre aquela mesma velocidade, significava dizer que aquele corpo não tem aceleração. Agora, quando essa velocidade do corpo está variando, ou seja, hora ela aumenta, a hora ela diminui, a gente dizia que esse corpo tinha aceleração, e se ele tinha aceleração, ele estava num movimento uniformemente variado, né? Agora, o porquê que aquele corpo tinha aceleração? O que fazia com que aquele corpo ganhasse aceleração? É isso que a dinâmica veio explicar para vocês, tá? E aí, quem estudou isso foi Newton. Newton viu lá que para um corpo ter aceleração, ou seja, a causa da aceleração em um corpo, nada mais era do que a força que estava atuando sobre aquele corpo. Então, se um corpo tem aceleração, significa dizer que eu tenho uma força atuando sobre ele. Como assim? Por exemplo, se um carro está parado, está quebrado e vocês têm que empurrar esse carro, imagina que você vai empurrar esse carro agora. O carro está parado, você empurrou o carro, você fez uma força para aquele carro andar, né? Quando você aplica força sobre aquele carro, você faz com que aquele carro ganhe uma aceleração. E se ele ganha a aceleração, automaticamente ele ganha uma velocidade. Então, a causa da variação da velocidade é a aceleração, mas a causa da aceleração é a força que está atuando sobre aquele corpo. É isso que Newton veio explicar para vocês, tá, pessoal? Então, ele vem dizendo ó, que somente sob a ação de uma força é que uma partícula pode ser acelerada, ou seja, pode experimentar variações de velocidade ao longo do tempo. Ou seja, a variação da velocidade, a gente viu que a causa dela é a aceleração. E a causa da aceleração é a força que atua sobre aquele corpo, tá? E aí ele diz ainda, olha, força, pessoal, é uma grandeza vetorial. E a gente viu lá a diferença na aula passada de grandeza vetorial e grandeza escalar. Grandeza vetorial significa dizer que essa força ela vai ter um módulo, uma direção e um sentido, tá? Então, se eu disser que eu apliquei uma força de 10 newtons sobre um corpo, eu preciso dizer para que direção e que sentido. Tudo bem, eu apliquei uma força de 10 newtons, mas para que direção, para que sentido? Então, eu preciso dessas duas informações para entender a força de uma maneira completa. Então, por isso, força é uma grandeza vetorial, tá? E aí, a gente vai entrar agora na primeira lei de Newton, onde Newton trabalhou o princípio da inércia.
que Newton falou? Então, antes de passar para vocês o que Newton falou no princípio da inércia, é bom deixar claro o que inércia significa. Inércia, pessoal, é a resistência que o corpo tem ao movimento, tá? Então, é uma resistência que ele tem ao movimento. Então, o princípio da inércia, Newton disse o seguinte, ó. Ele falou que um corpo, ele tende a permanecer em repouso até que uma força atue sobre ele. Ou um corpo, ele tende a permanecer em movimento até que uma força também atue sobre ele. O que Newton quis dizer com isso? Imagine que vocês têm um bloco aí em cima da mesa, e esse bloco tá paradinho, não tá? Tá paradinho aí, você tá olhando pro bloco agora. E aí você olha pro bloco, vê que ele tá parado. Se você for lá e coloca seu dedo em cima do bloco, tá? E empurra, aplica uma força sobre esse bloco, você vê que o bloco, ele não permanece mais parado, ele vai ganhar um movimento, ou seja, o corpo, que nesse caso era o bloco, ele tendia a permanecer em repouso se seu dedinho lá, que é a força, não fosse aplicado sobre ele. Agora, quando você aplica a força sobre aquele bloco, ele ganha movimento por conta da força que está sendo aplicada sobre ele. Então, um corpo ele tende a permanecer em movimento até que uma força atue sobre ele também. Como assim, professora? Nesse caso, vamos imaginar aí o carro. Vocês dirigem o carro de vocês, tá? E o carro está lá com uma velocidade, mantendo uma velocidade, e vocês querem parar, tá? Vocês estão em movimento e querem parar. O que vocês fazem? Apertam no freio. O freio é uma força, pessoal, tá? É uma força que vai atuar sobre aquele carro, fazendo com que ele pare. Então, o carro parou porque uma força atuou sobre ele. Isso é o princípio da inércia, tá? É a resistência que o corpo tem ao movimento, tudo bem? Agora, Newton falou ainda que um corpo, existe um equilíbrio de um corpo. Agora, quando que acontece o equilíbrio de um corpo? Preste minha atenção, ó. Eu digo que um corpo está em equilíbrio quando o somatório de todas as forças que estão atuando sobre ele é igual a zero. Como assim? Vamos voltar ao exemplo do carro lá. Se vocês vão empurrar um carro, não, do carro não, vamos pensar naquela brincadeira de cabo de guerra, tá? Imaginem que a gente coloca lá uma equipe de um lado e equipe de outro. E aí uma equipe puxa para a direita e a outra puxa para a esquerda, tá? Naquele momento, a gente tem força para a direita e força para a esquerda. Se as duas forças, a força que está para a direita, a força da equipe que está para a direita e a força da equipe que está puxando para a esquerda, forem a mesma, a corda, o ponto lá, né, do meio, do centro, vai para algum lugar? Não, ele fica parado. Por que ele fica parado? Né? Naquele momento, porque ele está em equilíbrio, porque o somatório das duas forças dá zero, pessoal. Porque eu tenho a mesma força, só que para sentidos diferentes. E se estão em sentidos diferentes, elas se subtraem, né? Elas não se somam. Então, como fosse uma grandeza vetorial, eu tenho duas forças que estão na mesma direção, porém em sentidos opostos eu vou subtraí-las, tá? Então, como elas são iguais, quando eu subtraio, essa força dá igual a zero. Então, o somatório de forças que é aplicado sobre um corpo quando é igual a zero, eu digo que esse corpo está em equilíbrio. Agora, eu tenho que identificar se esse equilíbrio é um equilíbrio estático ou se é um equilíbrio dinâmico. Qual é a diferença de equilíbrio estático para equilíbrio dinâmico? Ambos, pessoal, os dois vão ter que ter um somatório de força igual a zero para estar em equilíbrio, tá? A condição para um corpo estar em equilíbrio é o somatório das forças que atuam sobre ele tem que dar sempre zero. Se não der zero, significa dizer que ele não está no equilíbrio, tudo bem? Agora, para ser estático, pessoal, a velocidade desse corpo tem que ser igual a zero. Ou seja, o corpo tem que estar parado. Se o corpo está parado, significa dizer que a somatória das forças que atuam sobre ele e o somatório das forças que atuam sobre ele for zero naquele momento, eu digo que ele está no equilíbrio estático. É o exemplo do bloco que eu dei a vocês em cima da mesa. Ele está lá paradinho, sem força a atuar sobre ele, né? Ou seja, o somatório das forças que a gente vai ver quais são essas forças mais à frente naquele momento é igual a zero. Por isso que ele está parado. Agora, aqui nesse caso, a gente tem o caminhão, tá? Que ele ligou, ele ganhou velocidade, ganhou movimento, está andando. Só que esse motorista está mantendo esse caminhão a uma velocidade constante, tá?
A velocidade dele está lá constante. Se essa velocidade está constante, significa dizer que eu não estou tendo aceleração, então ele está lá no MRU. E se eu não tenho aceleração, né, nesse caso eu estou dizendo que não há força atuando sobre esse corpo, tudo bem? Ou seja, o somatório das forças ali é igual a zero. Imagine aí vocês um disco, vocês têm uma mesa, tá? Uma mesa sem atrito nenhum, uma mesa bem lisa. E aí vocês pegam um disco, colocam um disco em cima da mesa e empurram esse disco. Inicialmente vocês fizeram uma força, tá? Mas não vamos contar desse ponto. Vocês fizeram essa força, o disco foi deslizando. E aí ele tende a continuar deslizando porque eu não tenho atrito, tá? Eu só apliquei a força ali naquele momento. E ele continua deslizando sempre com a velocidade constante. Naquele momento, as forças que estão atuando sobre aquele disco é zero, não tenho nenhuma força atuando sobre ele, mas ele mantém uma velocidade. Nesse caso, o equilíbrio dele é o equilíbrio dinâmico. Dinâmico porque ele está em movimento, tá? Em equilíbrio porque o somatório das forças dele é igual a zero. Tudo bem, pessoal? Peguem essa definição bem para vocês, que ela vai ser muito importante daqui para frente, para que a gente consiga responder algumas questões no decorrer da disciplina, tá? Então, vamos lá. Bom, para isso a gente precisa entrar num conceito, para esse primeiro momento, de entender a definição do que é uma força resultante, né? Do que é a força resultante. Força resultante, pessoal, é a força que vai resultar do somatório de todas as forças que estão aplicadas sobre um corpo. Aqui, nesse caso, a gente tem um bloco, tá? E eu tenho duas forças que estão atuando sobre esse bloco. Eu tenho a força A, que está puxando o bloco para a direita, e eu tenho a força B, que está puxando o bloco para a esquerda, tá? Se eu disser a vocês que a força B é maior do que a força A, eu posso dizer que a aceleração desse bloco ela será dirigida para a esquerda, ou seja, então a força resultante essa força vai ser para a esquerda, tá? O valor da força resultante vai ser para a esquerda. Se eu tenho que a força B é menor do que a A, então eu vou ter esse bloco indo em direção a A, não vou? Então significa dizer que a força que está resultando desse somatório de forças, ela está indo para a direita. Então a aceleração do corpo também é para a direita. Agora, se eu tenho que a força B é igual à força A, eu tenho que essas duas se anulam, porque eu estou puxando para cá, para a direita, com a mesma força que eu estou puxando para a esquerda. Então, esse bloco vai permanecer parado, né? Então, essa aceleração aqui vai ser zero. Então, a força resultante aqui vai ser zero. Então, se essa força resultante é zero, nesse caso, o meu bloco está em equilíbrio. Tudo bem? Vamos seguir. Ainda que considerando em força resultante, é importante vocês entenderem uma coisa, ó. Eu expliquei para vocês na aula de vetores que a gente tem os versores, né? O I e o J. O I representa o vetor que está na direção X e o J, o vetor que está na direção Y, né? Eu falei isso em sala de aula para vocês. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a força B. A força B, ela está sendo aplicada em Y, tá? Então, se eu desse aqui, por exemplo, um valor para ela, eu podia dizer que, olha, a minha força B é uma força de 5 newtons em J, ou seja, 5 newtons em J, em Y. Agora, se eu dissesse que a força A fosse 2 newtons em I, eu estou dizendo que essa força A é de 2 newtons na direção X. Lembrando, eu só consigo somar ou subtrair. Quando é que eu somo? Quando é que eu subtraio? Força A e força C, elas estão na mesma direção, ou seja, na direção horizontal, na direção de X, né? Só que elas estão com sentidos opostos. A força em A está para a direita e a força em C está para a esquerda. Como elas têm sentidos opostos, se estão no sentido oposto, essas vão se subtrair. Então, eu faço F de A menos F de C. Tá? O somatório delas, na verdade, vai ser uma subtração. Tudo bem? Aqui do mesmo jeito, ó, F de B está na mesma direção de F de D, mas estão em sentidos opostos, então elas se subtraem também. Agora, se eu tivesse essas duas na mesma direção, no mesmo sentido, o que aconteceria? Eu iria somar. Então, se eu tivesse F de A para cá e F de C, ao invés de ser para a esquerda, ele tivesse vindo também para a direita, as duas forças iriam se somar
dando um vetor resultante, ou seja, uma força resultante, do somatório das duas, tá? Então, eu somo quando eu estou para o mesmo sentido e subtraio quando eu tenho para sentidos diferentes. Professora, eu posso somar a força de B com a força de A? Não. Não somando o módulo delas juntos. Isso vocês não podem, tá? Como é que eu somo isso aqui? Para me somar a força de B com a força de A, ou seja, eu tenho um corpo que eu estou aplicando só uma força em Y e uma força em X. O que que eu tenho? A gente viu lá em vetor, eu vou ter uma resultante aqui no meio, tá? Isso aqui que vai ser minha força resultante. Então, para isso, vocês precisam aplicar lá as regras de trigonometria que a gente viu em sala de aula, tá? Vamos continuar aqui, vamos para um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Nesse exemplo, eu dei valores para cada força, tá? Eu disse aqui, ó, que a força 1, olha só esse exemplo aqui, ó, a força 1, ela está na mesma direção que a força 3, porque as duas estão na direção de Y, estão na vertical. E elas têm sentidos iguais, olha. As duas estão para baixo, tá? Como é que eu faço nesse caso? Quem é a força resultante nesse corpo? Esse corpo tem 4 forças atuando sobre ele. Como é que eu vou calcular isso aqui? Lembra, eu só posso somar força que está na mesma direção. Então, eu só posso somar F1 com F3 e F2 com F4. Quando eu somo isso, o que é que eu encontro? Ó, eu vou encontrar que essa força resultante vai ser quem? Força 1. Força 1 é 10 newtons, então 10 mais força 3. Quem é força 3? Mais 5, tá? Depois eu tenho que eu vou somar as duas forças mais quem? Ela tem lá uma força 2, que é de 20 newtons, mais uma força F4. Só que as duas estão em sentidos opostos, então a gente vai subtrair. Então, menos 15, que é F4. Então, eu vou ter que eu tenho uma força de 15 newtons em J, tá? 15 newtons em J, mais 5 newtons em I, pessoal, porque é o que restou aqui, tá? Então, nós encontramos a força resultante em X e em Y desse corpo, tá? Professora, mas eu não encontrei um módulo, né? Eu não encontrei, olha, a força resultante é de um valor X newtons. Para isso, eu preciso destrinchar. Então, como é que eu resolveria essa força resultante aqui? Eu só encontrei que, nesse corpo, eu tenho uma resultante de 15 newtons em Y, ou seja, que está em J, e de 5 newtons em I, ou seja, em 5 newtons em X. Como é que eu encontro a resultante total? Aqui a gente vai ter que aplicar a trigonometria. É isso aqui que a gente vai ter que fazer, tá? Então, vamos lá. Vamos para o próximo slide para me explicar a vocês. Como é que eu encontro aqui a força resultante total disso aqui? Lembra que sobrou, olha, 15 newtons em J, então eu tenho 15 newtons aqui em J, que é Y, e 5 newtons em I, ou seja, 5 newtons em X. Então, a resultante disso é sempre aqui, ó, que eu faço. Lembra que a gente viu lá em sala? A resultante vai ser isso aqui. Como é que eu resolvo isso? Lembra que eu falei, pessoal, o vetor, ele pode estar em qualquer local, ele vai ser sempre do mesmo módulo, direção e sentido. Ele não vai mudar se eu tirar ele de um local e jogar para o outro. Então, a gente vai pegar esse vetor aqui, em Y, e vai jogar ele para cá, ó, fazendo isso aqui. Eu fechei o triângulo aqui, tá? Lembra que entre x e y sempre formam um ângulo de 90 graus. Então, um ângulo de 90 graus aqui, tá? Oposto ao ângulo de 90 graus, eu tenho a minha força resultante, que está em azul, tá? Aí, a gente consegue agora aplicar a regra lá da trigonometria. Então, oposto ao ângulo de 90 graus, eu tenho a minha hipotenusa, que é a minha força resultante. Então, eu posso dizer que essa força resultante ao quadrado é igual ao somatório do quadrado das outras forças, ou seja, o somatório do quadrado dos catetos, né? Não é assim que Pitágoras fala, né? Então, vamos lá. Força resultante ao quadrado vai ser igual. Quem é y? 15. 15 ao quadrado mais x. Quem é x? 5. 5 ao quadrado. Quando eu resolvo isso, eu consigo encontrar que a minha força resultante é de 15,8 newtons. Então, é assim que vocês conseguem destrinchar o módulo total da força resultante de um corpo. Tudo bem? Bom, agora a gente vai falar da segunda lei de Newton, tá?
Nosso conteúdo encerra aqui na segunda lei de Newton. A seção 1 ela vem trabalhando só a primeira e a segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton ela fala do princípio fundamental da dinâmica. Que é esse princípio fundamental da dinâmica? A força, né? Primeiro, o Newton foi lá na primeira lei, falou da inércia, e aí ele viu que a causa da aceleração em um corpo era uma força. Agora, como que eu defino essa força? Né? Como que eu consigo definir essa força? Se vocês forem empurrar uma geladeira, por exemplo, na casa de vocês, a força que vocês precisam aplicar para que essa geladeira se mova, né, ela saia do lugar, ela tem que ser uma força maior, né, que esteja relacionada com a massa dessa geladeira, ou seja, quanto que ela pesa, né, com a massa da geladeira, mais a aceleração, né, vezes a aceleração que eu quero dar para essa geladeira. Né, o quanto que eu quero que ela ande rápido, né, eu tenho uma aceleração maior ou menor. Então, essa força ela está relacionada com isso. Newton viu lá que a força resultante de um corpo é sempre a massa daquele corpo vezes a aceleração a qual o corpo está sendo submetido. Então, para me calcular força, eu preciso ter a massa do corpo e a aceleração desse corpo, tá? Então, massa vezes aceleração é a definição de força resultante, tudo bem? Então, força resultante é o produto da massa do corpo pela sua aceleração. Unidade de força, Newton, é um Nzinho maiúsculo lá. A unidade de massa a gente já viu no SI, que é quilo, e a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, quando eu tenho quilo vezes metro por segundo ao quadrado, isso me dá uma unidade de medida de Newton, tudo bem? Bom, aqui eu separei para vocês uns exercícios, eu vou colocar esses exercícios em uma lista, tá? E aí eu encaminho para vocês essa lista, mas de antemão vou deixar aqui passando no vídeo, para caso alguém queira ir já resolvendo agora, tá? Dá uma pausa no vídeo e tenta resolver em casa. Era o que eu tinha para falar com vocês hoje. A partir de semana que vem, eu vou conversar ainda com o coordenador direitinho, né, sobre os avisos, não sei se já foram avisados, mas a partir de semana que vem, nossos encontros serão através de videochamadas, tá, no horário da aula. Eles vão mandar um calendário para vocês, a gente vai explicar como que vai acontecer isso aí. Eu vou entrar em contato com os líderes antes de tudo, tá, falando do dia, do horário, para que a gente tenha a possibilidade de se comunicar, tudo bem? Então, estudem o conteúdo, anotem as dúvidas e na próxima aula a gente tira todas as dúvidas de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada, tá, pessoal? E qualquer coisa, eu estou aqui à disposição.